O terror e a ficção científica são gêneros que sempre andaram de mãos dadas. Mas de todas as coisas que estão lá fora para nos assustar, qual é a mais aterrorizante? Entre aliens e robôs assassinos, poucas coisas assustam mais do que a fragilidade da própria humanidade. Mais especificamente, a fragilidade do corpo humano e o horror de não nos conhecermos mais diante do espelho. Essa é a base do horror corporal, o terror de vermos a mudança drástica da nossa natureza, até que ponto a nossa forma pode ser transformada e destruída e ainda assim sermos nós mesmos. O horror corporal, muitas vezes confundido com apenas choque gratuito, o que às vezes ele é um subgênero fascinante, não apenas por ter alguns dos melhores efeitos práticos da história do cinema, mas por usar o horror e o gore com maestria para falar sobre o que realmente nos assusta. Esse estilo de história oferece a possibilidade de visualizar medos internos de forma visceral e marcante, e criar um dos mais interessantes subgêneros da ficção científica. Claro, para quem tem estômago forte. Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus e hoje vamos fazer uma viagem um pouco mais assombrosa do que o normal, para explorar alguns dos filmes mais criativos e impressionantes desse subgênero, e entender por que eles são mais do que apenas os seus efeitos especiais. Sabe qual é uma das sensações mais aterrorizantes? Comprar alguma coisa e no dia seguinte ela estar em promoção. É complicado. E para não cair nesse truque, você pode contar com a ajuda da Promobit. A Promobit é uma comunidade onde todos os dias você encontra mais de 700 ofertas. Tem celulares, jogos, livros, smart TVs e muito mais. Todas as ofertas são verificadas pela Promobit e de lojas seguras e confiáveis para você poder comprar tranquilo. E está querendo comprar algum produto específico por aquele precinho bacana? Nesse caso, é só você adicionar ele na sua lista de desejos e assim que ele entrar em promoção, você recebe um alerta para não perder a oportunidade. Nessa semana do Orgulho Nerd, vista sua skin de economizar e conheça a Promobit pelo link na descrição para baixar o aplicativo e ter acesso às melhores ofertas, porque se tá em promoção, tá na Promobit. Como todos os outros aspectos da ficção científica, o horror corporal funciona em duas camadas distintas. A primeira, que é a visual, e o que está por trás disso, o seu significado. Ao olharmos para além dos efeitos, muitos desses filmes trazem comentários sobre muitos dos medos da humanidade, como por exemplo, o que nos aguarda ao tentar desafiar os limites da nossa ciência e chegar no espaço. O Enigma de Outro Mundo e seus efeitos fantásticos são sobre a paranoia de um país desafiado pelo fracasso da Guerra do Vietnã, como também do horror cósmico de perdermos a nossa identidade. A Bolha Assassina, talvez o melhor efeito prático da história do cinema, é surpreendentemente inteligente ao criticar o belicismo norte-americano. Esse é um subgênero tão versátil que pode ser usado para nos ensinar sobre a empatia e sobre solidariedade, como em Distrito 9, e sobre o heroísmo, como no mais recente e maravilhoso Shin Kamen Rider. Aliás, sabia que lá em 91, Hollywood teve o seu próprio tokusatsu? Adaptando o mangá, The Guyver é um filme de super-herói e ficção científica dirigido pelo lendário Screaming Mad George, um dos mais insanos criadores de efeitos práticos. Não é bom, mas definitivamente é deslumbrante em sua maluquice. Mas se estamos falando de ideias malucas e deslumbrantes, poucos filmes conseguem fazer essa junção, junto com algo verdadeiramente artístico, como Tetsuo, o Homem de Ferro. Um clássico do cyberpunk japonês, Tetsuo, o Homem de Ferro, é uma das experiências mais impressionantes que alguém pode ter com a ficção científica. Um filme praticamente amador, esse é um dos grandes exemplos do poder do cyberpunk japonês. Acompanhamos a história do assalariado, que depois de se envolver em um acidente, começa a ser perseguido por uma entidade cibernética, que aos poucos vai transformando o seu corpo em algo cada vez menos humano e mais metálico, até chegarmos em um confronto entre esses dois Homens de Ferro. Tal como excelente Akira, tanto o mangá quanto o anime, Tetsuo usa o horror corporal para falar sobre o mundo que está evoluindo rapidamente, com a tecnologia se tornando cada vez mais uma extensão de nós e até onde isso pode nos levar, principalmente o trabalhador comum, até onde somos humanos usando a tecnologia e nos tornamos a tecnologia usando humanos. Belíssimamente filmado, dirigido e atuado, Tetsuo é uma experiência inesquecível e o filme perfeito para começar essa lista, porque ele mostra o potencial artístico e temático do horror corporal para além do chocante, uma bela reflexão sobre um período de rápido avanço tecnológico, algo que pode ser realmente assustador para quem não pode controlar esse novo futuro feito de um metal frio e sufocante. E ainda ficando no baixo orçamento, eu queria recomendar não um filme, mas um segmento dentro de um filme maior, mas especificamente parte da antologia VHS 94, que enquanto não é tão brilhante quanto Tetsuo, é igualmente criativo. VHS 94 é uma coleção antológica de histórias de terror que ajudou a revitalizar a franquia VHS. Entre essas histórias, que vão de fantásticas temos o segmento Subject, uma bela homenagem ao horror corporal, ao cinema de Hong Kong e ao found footage.
Subject é um curta indonésio que mostra a história de um cientista que está tentando evoluir a humanidade através da combinação de humanos e máquinas, criando híbridos biomecânicos. No entanto, o laboratório é invadido por uma força policial, cujo comandante decide começar a fazer justiça com as próprias mãos. E logo, tudo vira um verdadeiro caos. A melhor parte desse segmento é que acompanhamos os melhores momentos da ação, não do ponto de vista da câmera policial, mas sim de um dos híbridos, uma garota que teve parte da sua cabeça substituída por uma câmera. Enquanto ele fala sobre como humanos podem ser tão terríveis quanto aqueles que eles julgam monstros, Subject é muito mais sobre a ação e a coreografia, com uma excelente sequência em primeira pessoa que deixaria Hardcore Henry orgulhoso. Enquanto os efeitos digitais não são dos melhores em muitos momentos, e a ação dos dublês pode parecer estranha para quem não está acostumado com um cinema mais próximo de Hong Kong, os efeitos práticos são incríveis e a criatividade por trás do design das criaturas também. Eu adoraria ver Timo Tahano com um orçamento melhor revisitando essa ideia. Em poucos minutos, um dos mais marcantes horrores corporais recentes. Outra coisa da ficção científica que geralmente está ligado com o horror corporal é o tropo do cientista maluco. Uma das origens do gênero é justamente a combinação dessas duas ideias. O infame Centopeia Humana também combina esses dois elementos para um filme único. Tusk, basicamente a versão mais leve de Centopeia Humana, também tem um gore muito interessante, uma transformação assustadora. Infelizmente, o resto do filme falha em ser cativante. E qual é desses cientistas malucos com transformar humanos em animais? Lembra do Homem-Cobra? Uma bela tranqueira dos anos 70, com todo o charme dos filmes que víamos no cinema em casa. Temos também Reanimator, que mostra como, por vezes, o horror corporal aparece também no horror Lovecraftiano. Nas histórias do autor, por vezes são retratadas entidades que não apenas afetam o psicológico dos seres humanos, mas também capazes de causar mudanças físicas, fazendo deles, por vezes, criaturas hediondas. Na famosa adaptação do conto Reanimator, dirigida por Stuart Gordon, vemos o resultado da ambição de um cientista ao desafiar a morte. Nos corpos reanimados, resultados dos seus experimentos, vemos não mais as pessoas de antes, mas sim criaturas confusas, colocadas à força, contra o ciclo da natureza. Reanimator é definitivamente um exemplo muito interessante do horror corporal, mas depois desse filme, Gordon dirigiria outro que eu particularmente considero muito mais notável quando se fala nesse subgênero, também adaptando um conto de Lovecraft de mesmo nome. Do Além começa quando dois cientistas inventam o Resonator, uma máquina que tem como intenção promover o aumento da percepção humana, permitindo enxergar além dos limites da nossa realidade. O que começa com a aparição de estranhas criaturas no ar, logo se revela algo verdadeiramente maligno, a ponte com uma realidade que traz à tona o lado oculto dos seres humanos. You've got to turn it off. No! I want to see more. More than any man has ever seen. Nele, os cientistas vão se tornando monstruosidades à medida que suas mentes vão se distanciando da realidade. Enquanto isso, a psiquiatra Catherine McMichaels, uma mulher ambiciosa no estudo da mente, também acaba envolvida em toda a insanidade do seu paciente. Usando o horror corporal, Do Além fala sobre os perigos da ambição científica, muito presentes no horror de Lovecraft, ao mesmo tempo em que usa essas transformações para representar o lado oculto da mente humana. E não é só de filmes B que vive o horror corporal. Ele também vai para um caminho mais elevado, lidando com temas mais sérios e filosóficos, mais artísticos, como Hipnotizante, Possessão, com uma das mais assombrosas atuações que eu já vi no cinema pela Isabelle Adjani. Temos também Sob a Pele, uma ótima ficção científica de terror que vem se tornando cada vez mais um cult. E Aniquilação, com aquele urso que faz qualquer um ter calafrios. E entre esse tipo de horror corporal, temos Viagens Alucinantes. Nele, um respeitado cientista, ao estudar os efeitos da privação sensorial no cérebro, combina o uso de um tanque de isolamento com uma poderosa substância alucinógena. Sua intenção era acessar diferentes estados de consciência. Porém, ao avançar nessa pesquisa, ele vai cada vez mais perdendo seu elo com a realidade, uma experiência que altera não apenas a sua mente, mas também o seu corpo. Baseado em experimentos reais realizados pelo neurocientista John C. Lilly, Viagens Alucinantes oferece uma experiência digna de uma viagem psicodélica, usando visuais altamente imaginativos para abordar as questões sobre a natureza da consciência moderna. Um filme que fascina, não apenas pela sua parte artística, mas também pela filosófica, usando conceitos de antropologia e biologia para levar o espectador por uma reflexão sobre o ego. E talvez você esteja estranhando que em um vídeo sobre horror corporal eu ainda não citei um nome específico. E sim, você tá certo. Na ficção científica e no terror, David Cronenberg é o mestre do horror corporal, tanto que é bem difícil escolher um único filme dele para dar destaque. Por isso eu queria falar sobre todos os seus principais, mesmo que de forma rápida. O grande diferencial do cinema de Cronenberg, pelo menos antes dele começar a fazer alguns dramas mais sofisticados, é a sua capacidade de encontrar o terror psicológico dentro do horror corporal, usando muito do gore para falar sobre assuntos verdadeiramente
intrigantes e bem inteligentes. A Mosca, considerado por muitos um filme nojento, é não só uma grande tragédia romântica, como também uma expressão do medo da velhice, do medo da vida passar rápido demais e logo não nos reconhecermos mais, o medo de notarmos as mudanças do nosso corpo e sentirmos a fria aproximação da morte, também muitas vezes visto como uma alusão a doenças, como o câncer, e principalmente o vício em drogas. A Mosca é um filme que não usa esses medos para criar horror em cima de um drama real e os ridicularizar, mas sim ser solidário com eles. É uma obra-prima temática e, obviamente, de efeitos especiais. Cronenberg vem fazendo isso há muito tempo. Ainda quando fazia filmes financiados pelo governo do Canadá, ele criou Shiver, que segundo ele, foi copiado por Alien. Scanners, que absolutamente todo mundo no planeta conhece por causa daquele gif, sim, você sabe de qual eu tô falando, vai muito além da violência para falar de livre-arbítrio, realidade em meio ao mundo controlado por forças maiores, sobrenaturais ou não. Ele pergunta para o espectador, você é dono de si mesmo? Aliás, algo que Cronenberg adora questionar, a realidade, seja através de mentiras ou através da mídia que consumimos. Junto de A Mosca, seu outro magnum opus, pelo menos pra mim, é Videodrome, que é um filme brilhante, não só quando o assunto é os seus efeitos. Ao vermos a história de Max Heim, somos jogados em um mundo de intrigas envolvendo a estação Videodrome, uma rede pirata que exibe programas extremos de violência. Uma crítica a si mesmo, Videodrome questiona nossa dessensibilização à violência, a influência que a mídia tem na nossa vida e como a nossa realidade é construída por aquilo que assistimos, pelo que os outros nos mostram. Ofuscado pelo titânico Matrix, Existence é um filme sobre realidades simuladas, que faz você pensar que está entendendo o que é real ou não, para depois, do nada, puxar o seu tapete. A forma que ele trata realidades simuladas não é só mais realista do que Matrix, como envelheceu melhor e de maneira até mais provocante. A última aventura do diretor no subgênero foi com Crimes do Futuro, que não tem nada a ver com o Crimes do Futuro de 1970, também dele. Muito mais conceitual do que os outros filmes da sua carreira, por incrível que parível, Crimes do Futuro é um retorno interessante de Cronenberg ao horror corporal, por justamente ser uma reflexão sobre a sua própria carreira. Em um futuro onde a humanidade evoluiu para sobreviver em um mundo mais artificial, acompanhamos uma sociedade obcecada por intervenções cirúrgicas. Os personagens principais são artistas que têm como apresentação a remoção de órgãos sobressalentes. Crimes do Futuro é Cronenberg desafiando a ideia da evolução, que é sempre constante, mas não necessariamente significa para algo melhor. Além, é claro, dele estar refletindo sobre a sua carreira, mostrando que muitas vezes o artista dá tudo ao seu público, até as últimas consequências. Cronenberg é verdadeiramente um mestre do horror corporal e um gênio da ficção científica. Com isso é fácil entender como a ficção científica é, quase sempre, sobre mais do que estamos vendo, mais do que o seu visual, como até mesmo algo que parece bobo ou até vazio como o horror corporal, tem muito a nos dizer sobre a humanidade, sobre nossos próprios medos. É fácil entender como a ficção científica é uma importante reflexão sobre nós mesmos, sobre o nosso íntimo. Com isso, só me resta agradecer você por ter visto esse vídeo até aqui, e eu espero que você tenha gostado. Continue acompanhando o Central Pandora, porque continuaremos aqui, sempre trazendo o entretenimento de todas as galáxias. E eu queria fazer um agradecimento ainda mais especial aos nossos apoiadores, que ajudam a nave do Central Pandora a continuar navegando pelos muitos universos desse gênero. Então, muito obrigado aos nossos primeiros imediatos, Mestre J e Joel Melo, os membros da Ponte de Comando, Mr. Vitim e Daniel Câmara, e os oficiais de ciências, Luiz Carlos Matos, André Pena, Luiz Alberto, Alexandre de Leon e Lemuel de Souza.